Trapos! Bom dia, deste lado Mónica Moreira, bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. No episódio de hoje há algumas informações sobre música e também uma conversa sobre cinema com zombies em português. A música primeiro já está disponível nas lojas e plataformas digitais Certain Rivers, o mais recente disco de originais de Old Jerusalem. O projeto do músico do Porto, Francisco Silva, conta já com 20 anos e este é o seu 9º lançamento. São 30 minutos de música em 10 temas. High High Up That Hill, o single de apresentação de Certain Rivers, tem a colaboração do norte-americano Peter Broderick. O Festival Matosinhos em Jazz foi adiado para 2022, o evento que acontece habitualmente em julho no Jardim Basílio Teles em Matosinhos e já recebeu artistas como Joe Armand Jones, Salvador Sobral, Mário Lajinha, entre outros, regressa então no próximo ano. Fica a informação. Para os fãs da banda portuguesa Glockenwise, o álbum Plástico de 2018 foi agora editado em vinil, numa edição de colecionador limitada, azul e com uma faixa extra intitulada Calor, que tem a colaboração de Rui Reininho. O vinil está disponível nas lojas habituais e no Bandcamp dos Glockenwise. Mais música. A 21 de maio temos ao vivo no Centro de Artes e Espetáculos de Severo do Voga, Teresa Salgueiro. Neste espetáculo, a antiga voz dos Madre Deus vai fazer um apanhado dos últimos 12 anos do seu percurso na música, da sua independência enquanto intérprete e produtora e também enquanto autora de temas que canta, reunidos nos álbuns Mistério e O Horizonte. Fica a sugestão. Daqui a nada vou estar à conversa com Pedro Barão Dias, ator e coprodutor da primeira longa-metragem de zombies portuguesa, Mutant Blast. Não percam! No Boca de Trapos de hoje apresento-vos Pedro Barão Dias, guionista e produtor de televisão e também ator e co-produtor da primeira longa-metragem de zombies portuguesa, Mutant Blast. Olá Pedro, bem-vindo ao Boca de Trapos. Olá Mónica, muito obrigado por me teres convidado, é uma honra. Não tens nada que agradecer, Pedro Barão Dias, é um prazer. Antes de mais, e para quem nos estiver a ouvir hoje, eu devo referir que a tua voz é ouvida por todas as pessoas que ouvem o Boca de Trapos todas as semanas, correto? Correto, sim senhora, emprestei o meu grito para... Começo logo a revelar aqui um segredo, já viste? Lindo, fantástico. E olha, foi com prazer que eu gritei pelo Boca de Trapos, está bem? Muito obrigada. Não era bem um segredo, não é? O teu crédito está dado publicamente em vários sítios, mas convinha dizer isto porque realmente tu começas a falar e acho que não é assim tão difícil associar. Sim senhora, Muito maravilha. bem. Olha, vamos então aqui falar da coisa mais importante, se calhar, no meio disto tudo, que é o facto de tu seres ator e co-produtor da primeira longa-metragem de zombies portuguesa, um filme internacionalmente premiado, É chamado verdade, Mutant Blast, e que, infelizmente, muita gente ainda não ouviu falar. Portanto, vamos hoje aproveitar para contar tudo sobre este filme. é verdade, é isso mesmo. Pronto, para já começo por dizer que está disponível na RTP Play e se não viram, parem o podcast, vão ver e depois voltem ao podcast, que se calhar vão haver spoilers aqui e não queremos estragar a experiência fantástica, absolutamente incrível a ninguém. Sim, pode ser uma boa sugestão em fazer aqui uma interrupção, ir ver o filme e voltar. Mas vamos tentar também não fazer muitos spoilers, não é? Sim, sim, sim. É isso, é isso, é isso. É Então mesmo. vamos começar pelo princípio. O Mutant Blast, como eu disse há pouco, é a primeira longa-metragem de zombies portuguesa. Uhum, Si só já é um grande feito. O filme realizado e escrito pelo Fernando Al, certíssimo. com quem tu já tiveste outras colaborações, mas como é que começa então o Mutant Blast? Onde é que vem esta ideia e esta história e este filme? Então é assim, o Fernando Al, tu também já tiveste assim algumas colaborações com o Fernando Al, Verdade? porque nós conhecemos o Fernando Al quando estávamos no curto-circuito, Exatamente. portanto o Fernando Al entrou lá tipo, pá, em 2008, 2009 a fazer de assistente de realização, epá, e ele esteve lá pá, aí 6 meses ou coisa parecida, Sim, lembro-me bem. e entretanto a minha amizade com ele perdurou, continuou pelo tempo fora. O que é que acontece? O Fernando começou a dar os seus passos a fazer curtas-metragens diferentes,
de curtas-metragens. Vou interromper-te para destacar as curtas-metragens o Papá Wrestling e o Exato, Banana Motherfucker, que são as que tiveram um grande sucesso internacional, não é? Que muita sem gente ouve dúvida. falar cá também através do Motel X e de outros festivais. E já nesta altura, portanto, vocês estavam a colaborar ou já tinham alguma ideia? Sim, já nesta altura, o que é que acontece? Já para o Papá Wrestling foi a primeira curta dele, ele ainda estava no CC e ainda me chegou a convidar para eu ser o Papá Wrestling. Epá, só que eu na altura, pá, já não lembro porquê, não pude, ou não foi assim uma ideia que quisesse seguir, porque era supostamente um wrestler que defendeu o filho do bullying na escola e havia muito sangue e muito gore. Então Epá, achaste que não era para ti. sim, eu na altura, epá, isso é bué da fixe, meu, mas pá, já não me lembro bem, eu acho que até curti bem, bem, bem a ideia, mas já não me lembro bem porquê, não consegui fazer parte da cena. Então, aquilo foi um sucesso incrível em festivais pelo mundo fora, Sim, e a partir daí ele começou a apostar mais na ficção nacional, mas numa ficção de género, e então ele convidou-me para fazer um papel à última da hora numa outra curta-metragem que ele fez, que ele não foi o realizador, mas ele ajudou a produzir, chamada Blar Gar Garg, sim. que era basicamente a história de um ranho mutante assassino. E portanto eu Sim. fazia lá uma personagem secundária e Uhum. foi para substituir um outro ator que entretanto à última da hora não pôde. E entretanto, esta experiência foi muito engraçada e ele adorou a experiência e pá, virou-se para mim e disse: pá, sabes o que era fixe? Era fazermos uma outra curta contigo a matar zombies na praia. E eu, pá, puto, isso é música para os meus ouvidos. E então, pronto, ele começou a preparar a coisa toda. Entretanto, fechou-se em casa e passado um mês não era bem uma curta, era uma longa e Já já era uma metia longa. mutantes e já metia carradas de outras coisas. Sim, e ele ganhou-lhe o gosto à experiência que teve contigo, mas tu também, porque tu, na verdade, não eras ator e de repente tens um grande papel no Mutant Blast. Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, a única experiência que eu tinha tido como ator foi num programa da SIC Radical com o Rui Unas, que era o novo programa do Rui Unas. Sim. Mas tirando isso, esta curta-metragem, depois pronto, foi esta experiência já no Mutant Blast como ator principal, que foi incrível também. Muito bem. E para ti, sendo um ator em início de carreira, vamos assim dizer, como, Sim. como é que foi trabalhar com outros atores, como a Maria Leite, por exemplo, que é a tua co-protagonista no filme? Epá, foi incrível, foi fantástico, porque Maria Leite é uma atriz fabulosa, o talento é visível, quem vir o filme vai perceber o que eu quero dizer, de tal maneira Concordo que plenamente, sim. ela foi nomeada para prémios de melhor atriz e ganhou menção honrosa no Motel X, inclusivamente, para melhor atriz, porque Uhum. ela pá, faz mesmo um papel de Sigourney Weaver, badass, É verdade. pá, que É uma boa assenta. referência essa, é uma boa referência. Sim, assenta-lhe perfeitamente. Ela é mesmo a badass do filme. E foi muito fixe representar com ela. Criámos uma ligação mesmo nas deixas e por aí fora, super natural. E a ligação acho que é visível e a química é visível no ecrã, Uhum. porque nós ficamos mesmo amigos. Gostámos mesmo de fazer este trabalho, os dois. Isso é bom E saber, bom sim, saber. E sim. o que é que foi mais difícil para ti enquanto ator a fazer um filme deste género? Opa, o mais difícil neste tipo de coisa é levar com Sim, os litros de sangue e manter alguma credibilidade, não é? Porque sim, tu estás, no fundo, a pessoa está ali a ser banhada com elementos que são um bocado fora e que te levam a reagir naturalmente à coisa e tu tens que conter essa reação natural, ou sim, seja, neste caso, o cheiro, ou mesmo levar chegámos a filmar com temperaturas muito baixas, estava muito uhum, frio, e estávamos a levar com sangue, com líquido frio, e sim. a nossa reação é: Ih, Jesus, está um frio de caraças, como é que.
como é E que não passar eu. nada disso, não é? Epá, não passar nada disso. Portanto, eu diria que essa parte foi assim das partes mais complicadas. De resto, acho que foi toda ela uma experiência fantástica. E mesmo esta experiência difícil também foi gratificante porque depois quando vemos o resultado no ecrã percebemos que pá, pronto, conseguimos dar conta do recado, Claro, conseguiu a isso é coisa funcionar. muito bem. E então, depois de toda esta fase de gravações e tudo mais, portanto, tu e o Fernando estiveram também a coproduzir o filme, não é? Sim. E chegaram à parte em que realmente tiveram que decidir aqui uma estreia. Portanto, o filme estreou em setembro de 2018, se não estiver enganada. Foi em setembro de 2019. Não, ou 19? seja, foi em setembro de 2018 que passou no Motel X, estreou no Motel Ok. Então era X, essa data que eu nacionalmente, tinha a pensar, sim. e depois nos cinemas portugueses estreou em 2019. Muito bem. E então, durante esse período, portanto, ele é transmitido no Motel X. Qual é que foi Uhum. assim a primeira reação de quem viu o filme na altura? Na verdade, a reação foi positiva, apesar de ter sido um work print que nós apresentámos ao Motel X. E isso Não era temos uma alguma versão pena. final? Não, não era o Final Cut, nem tinha pós-produção feita, e então foi quase uma batalha para Sim, conseguir ter o filme no próprio dia a estrear no Motel X, porque durante aquele dia em que o filme estreava no Motel X, o Fernando e o André, que foi o nosso diretor de fotografia, sim. e tiveram a editar, a acabar, a dar os últimos retoques no filme para que o filme pudesse passar no Motel X. Portanto, aquilo foi mesmo até à última da hora preparado Sim, mas para passar. conseguiram? Conseguimos, mas pronto, o workprint foi para lá com pouco tempo de testes e preparação, Uhum. e então houve alguns problemas com o áudio, alguns problemas com o cut, Mas tirando que isso, a nível de história e de conceito, foi bem recebido? não, isso foi bem recebido, de tal maneira que, mesmo com estas questões todas, a Maria Leite ficou com a tal menção honrosa de Exato, melhor atriz, porque, pronto, não, ou seja, não manchou por completo a exibição. ainda bem. E Yeah. então passa-se depois um ano e finalmente chega a altura em que vocês têm que tentar arranjar uma distribuição, não é, para o filme. Sim. Portanto, vocês tiveram a colaboração a nível de distribuição com a Troma, portanto, que Uhum. é dos Estados Unidos, Sim. que muita gente conhece deste género de cinema, do fantástico. Certo. E como é que surge essa colaboração? Como é que vocês conseguem que a Troma e o Lloyd Kaufman, neste caso, Uhum. colaborem convosco? Então, na altura em que o Fernando andava pelos festivais internacionais a promover o Papa Wrestling e o Banana Motherfucker, o Lloyd Kaufman era júri num festival de cinema fantástico em Espanha. E o Lloyd Kaufman adorou os filmes do Fernando, quis conhecer o Fernando e houve aí logo uma ligação. Isso é muito bem Entretanto, de saber, logo assim já começava bem, não é? sim, começou bem logo aí a ligação com a Troma. E depois, entretanto, ele convidou o Fernando para participar na produção de um remake de um filme de culto do Lloyd Kaufman dos anos 80, que Uhum, o Lloyd Kaufman agora nos anos 2000 fez o remake, que é o Class of Newcomb High, que é um sim. filme de culto bastante conhecido dos anos 80, da Troma. E o Fernando aceitou, mas com uma carta na manga, que era basicamente chegar lá, fazer-lhe um pitch, levar um trailer a fingir que nós gravámos ao lado do Cristo Rei, e O Cristo levar, Rei. sim, Margem Sul, lá está. Claro, E pronto, e basicamente levar isto também tipo para lhe mostrar. E o que é que acontece? O Fernando foi para lá, trabalhou no remake. O remake também foi o próprio remake do Class of Newcomb High. Foi uma experiência para o Fernando também inédita, porque basicamente quem quisesse trabalhar no remake do Class of Newcomb High tinha que passar um mês a dormir no chão de uma igreja. uau, As acomodações 5 sim, estrelas de baixo orçamento, pela qual também a Troma é conhecida, claro. mas o Fernando foi com este objetivo, com o objetivo de, epá, bora lá, vamos fazer um filme para a Troma. Sim, adiante. E o Lloyd adorou o conceito e o pitch, apostou no filme. E inclusivamente eles coproduziram o filme com o ICA
e com a minha produtora. Sim, neste caso Ah, All Right all Creative right, Studio, não é? Podes exatamente. aproveitar para fazer publicidade. Exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. Sim, e então, É, portanto, fez isto e acabou por conseguir a colaboração da Troma, o que é muito importante, não é? é Eh, fantástico, sim, uma sim. produtora deste nível e internacional e tudo mais. E para ti, a nível pessoal, eu tenho de perguntar como é que foi trabalhar com o Lloyd Kaufman, porque ele depois faz também um cameo no Mutant Blast, porque o Lloyd Kaufman e a Troma estão ligadas a filmes de culto que tu segues, não é? E de que Sim, és adepto e há muitos sim, anos, sim. portanto, para ti deve ter sido particularmente especial. Foi sem dúvida, porque portanto, eu já conhecia a Troma é conhecida por um filme de culto, acima de tudo, que é o Toxic Avenger. O Toxic Uhum. Avenger já foi, inclusivamente, os direitos do filme já foram comprados à Troma por uma produtora de Hollywood, mesmo daquelas grandes, para fazerem um remake Sim. com um budget considerável. Portanto, e eu Uhum. já conhecia o Toxic Avenger, já conhecia alguns filmes da Troma, Sim. e quando houve a possibilidade de estar com o Lloyd, obviamente que foi uma experiência incrível, não só porque já conhecia o trabalho dele, como também, além de que, deixa-me fazer só aqui um parênteses, Sim, sim. o Lloyd Kaufman produziu o primeiro Rocky e também foi Sim. produtor do Saturday Night Fever. Portanto, É por estes, isso que eu estava a fazer esta pergunta, porque eu sei que tu és fã desses filmes, sim, e do confiar, Stallone, e nós já tivemos conversas sobre isto muitas vezes. Pá, e confiar. é tipo, entre ti e o Stallone neste momento há apenas uma pessoa, não é? Exato, exatamente. Muito obrigado por essa ligação. É verdade, é verdade. Não, e ele conta histórias, obviamente, dessas experiências, que foi logo o que eu tentei saber Claro. ao conhecer o Lloyd. Conhecer o próprio Lloyd, o Lloyd é uma personagem incrível, é um senhor super culto e muito querido e tem um sentido de humor desconcertante. Só podia, Um, não é? Para fazer o tipo de filmes que eles fazem, ele só podia ser uma pessoa com esse perfil. Sem dúvida, sem dúvida. E quando o filme estreou cá em Portugal, nós conseguimos trazê-lo cá a Portugal para nos ajudar a promover o filme e Sim. fizemos um périplo pelos cinemas onde o filme ia estrear. E todas as apresentações que ele fazia à frente do público que estava pronto para ver o filme, eram incríveis, eram muito engraçadas, porque ele inclusivamente fingia que estava a ser atacado por um rato, depois deixava cair as pipocas todas no chão e as próprias pessoas do cinema ficavam a olhar para aquilo, a rirem-se, mas depois pronto, a pensarem, bolas, ele está-me a sujar aqui o chão todo de pipocas, mas pronto, o Lloyd Kaufman é assim uma personalidade imprevisível, mas super gratificante poder-se conversar com ele, porque ele tem um conhecimento de cinema e tem um histórico e tem um marco na história do cinema americano, Sim. mais moderno, que é fantástico. Imagino, Portanto, foi. ficou aí marcado para ti de todas as maneiras, mas também por isto, não é? Tua Sim, participação no Mutant Blast. sem E então, dúvida. a certa altura, portanto, a Troma esteve aqui a distribuir o Mutant Blast por aí, não é? Por onde podia, a Uhum. ver o que é que podia fazer, e sei que primeiro era preciso pagar a festivais para que o filme fosse Exatamente, entregue, não é? A concurso. exatamente, Mas depois começou a criar-se aqui um buzz à volta do Mutant Blast, passaram a ser convidados e depois exatamente. disso já eram os festivais que vos pagavam. É lá, boa investigação, boa investigação. Como é que isto foi? Conta lá. Fantástico. Não, foi mesmo isso que tu estás a dizer, foi incrível. Bom, para já, pronto, o filme, antes do filme começar a ter nome nos festivais internacionais, a única coisa que tinha nome era Troma Claro, e o Fernando Alves com as suas curtas. E no início começámos realmente a submeter o filme aos festivais, pronto, tentámos submeter o filme a tudo o que era festivais e alguns dos festivais têm um fee que se tem que pagar para o filme poder estar apto a ser escolhido para fazer parte do programa e do cartaz dos festivais. Entretanto, o filme começou realmente a ganhar algum hype, começámos a ser aceitos em festivais no Brasil, uh, no, na Coreia do Sul e por aí fora. E o filme começou realmente a ganhar um hype
que a dada altura, pronto, já não precisávamos de, começámos a ser convidados, já não precisávamos de dar fim nenhum, e Sim. no final já chegou realmente à parte que eu e o Fernando achávamos bizarra, que era, eles queriam, que os festivais queriam o nosso filme e a Troma já cobrava a Troma já cobrava um fiizinho aos festivais para terem o nosso filme lá. Opa, o que é incrível. O que é incrível. Realmente incrível. E eu sei que no meio disto tudo vocês começam então a ter este sucesso lá fora e Uhum. tu acabas por receber um prémio como melhor ator no maior Verdade. festival de cinema fantástico da América Latina, aliás, Sim, no sim, Brasil. Como é que sim. isso foi? Opa, foi uma surpresa. Foi uma surpresa incrível. Não só eu ganhei o prémio de melhor ator, de melhor ator principal, como o Fernando ganhou o prémio de melhor argumento. Sim, E opa, foi uma surpresa e acho que o filme, inclusivamente lá, levou as pessoas ao rubro. Toda a gente adorou o filme e pá, foi uma surpresa muito gratificante, obviamente. E claro. Imagino, não é? Que tu, que nunca tinhas feito um filme, entre aspas, a sério, um papel grande, não é? Uma certo. longa-metragem, chegares assim a um festival noutro continente, ainda por cima, e ganhares um prémio de melhor ator. Deve ter sido Sim, espetacular. a reação foi: epá, estás a gozar comigo? Impossível, meu. Mas como? Mas no quê? Na competição ibero-americana? Mas espera, isso é o quê? Isso é ibero-americana, a Península Ibérica e continente americano, mas dentro daquela categoria e não sei o quê. Uau, fogo, altamente. Que Não, foi honra! bué da fixe, foi. Além disto tudo, vocês, como tu mencionaste há pouco, estiveram na Coreia do Sul a Uhum. apresentar o Mutant Blast e foram recebidos com grandes honras, red Sim, carpet. red Como é que carpet, foi essa yeah. experiência? Opa, também foi, foi tipo quase Twilight Zone, porque, não é? Tipo, um ano antes estávamos a filmar na trafaria, a comer batatas camponesas de pacote, como catering, porque a nossa produção era muito, pronto, era low budget, Claro, abaixo do low budget, não é? abaixo do low budget. Epá, e depois no ano a seguir estamos na Coreia, lá no Cannes do sítio, porque aquele festival é assim tipo overwhelming, Eu vi é imagens, aquilo tinha avassalador. um ar espetacular. E depois, sendo eu também fã do cinema coreano, eu estava Uhum, lá ao pé tipo de atores que eu aprecio bastante e de realizadores que eu aprecio bastante do cinema coreano. E foi fantástico. E mesmo o próprio filme lá foi exibido 3 vezes. E até te posso contar que no primeiro dia em que o filme foi exibido, a sala de cinema estava. Não era a maior sala de cinema que eles tinham, mas sim, era uma sala de cinema pai, com 300 lugares, estava bem composta, mas não estava cheia. Mas o sucesso e as pessoas gostaram tanto do filme que no dia a seguir de manhã, as sessões, as duas outras sessões que nós tínhamos marcadas para salas de cinema pai com 600 lugares, tipo São Jorge, de lá do sítio, sim. esgotaram logo na manhã seguinte as duas outras sessões. Portanto, para veres pronto, o quanto eles gostaram do filme. Sim, isso é E muito giro saber isso. epá, foi incrível. Para nós foi incrível. E eu Foi vou aproveitar aqui este momento que estamos a falar disto para dizer sim, que se houve alguém que não aceitou a nossa sugestão no início para ir ver o Mutant Blast ao Play, logo no início aqui do Boca de sim, Trapo, ainda pode ir agora. Depois de ter exato. ouvido isto tudo, pode aproveitar para ir já e fazer uma pausa aqui no podcast e voltar daqui a pouco para continuar a ouvir a conversa, não é? Exatamente, exatamente, maravilha. E depois comprar o DVD que há de sair, deixa-me já meter aqui a bucha. Muito bem. Então, olha, eu queria dizer agora que passamos estes últimos minutos a falar do grande sucesso internacional que o Mutant Blast teve. Uhum, Foi na América do Sul, foi na Coreia, foi noutros países, outros festivais em que participou. E vamos ter sim, agora de falar de como é que correu a distribuição e a exibição deste filme em Portugal. sim, E eu sei que não correu da mesma forma, infelizmente, não, e queria sim. saber, antes de mais, qual é que foi a maior dificuldade que vocês tiveram ou que sentiram logo de início quando quiseram apresentar e distribuir este filme em Portugal? A maior dificuldade foi mesmo, para já, foi logo encontrar uma distribuidora que quisesse apostar no filme. Porque o filme pronto, é um conteúdo inédito no cinema português, mas entre parênteses, no cinema português e lá fora também, porque lá fora
não estaria em tantos festivais, mais de 30, e não teria ganho tantos prémios se não fosse também inédito internacionalmente. Mas falando só no panorama cinematográfico português, o filme era um conteúdo inédito em Portugal. Sim. E com um conteúdo que tradicionalmente não faz parte dos nossos hábitos de produção cinematográfica portugueses, nomeadamente o gore, a Sim. temática dos zombies, a temática dos mutantes, toda a, entre aspas, bizarria colorida Uhum. que o filme tem. Portanto, os distribuidores olhavam para este produto e coçavam a cabeça. Foi isso que aconteceu, infelizmente. Foi a parte mais complicada logo de início, não é? Foi uma luta, foi uma luta. Sim, convém dizer que o Mutant Plus, apesar de todas essas coisas que tu disseste, também tem muitos apontamentos de humor. E Tem, além dos tem, tem. apontamentos de humor, tem também uma mensagem, não é um filme vazio. Verdade, verdade. Tem uma mensagem humanitária. Exatamente. Não queremos estar aqui com spoilers, lá está, vamos estar aqui a falar de muitos detalhes, mas Sim. existe isso. Portanto, não é apenas um filme de mutantes e zombies, com muito sangue Não, à mistura. e- Há mais exa- coisas. exatamente. E, não, e uma das coisas que muita gente me dizia é pá, aquilo não é muito o meu estilo de filme, pá, porque aquilo eu não gosto nada disso, de sangue e zombies e não sei o quê. E eu tentava sempre dar a contrária, pá, não, mas aquilo tem tanto mais que vocês nem imaginam. E grande parte das pessoas que ia ver o filme e que tinha esse preconceito, quando saía do filme, só dizer, pá, ainda bem que eu vim ver o filme, eu adorei o filme, fantástico, eu não tenho nada a ver com este género de filme, mas este filme é completo, sai das convenções. É um bocado isso que o filme é. Portanto, o filme é uma espécie de cruzamento entre Evil Dead do Sam Raimi ou, ou, ou do Jack Burton nas Garras do Mandarim do John Carpenter, mas também há ali um cruzamento com a loucura narrativa dos Monty Python, por exemplo. Pronto, isto é tudo da cabeça do Fernando, Uhum. que se meteu em casa só para escrever uma curta-metragem em que eu matava zombies na praia e depois saiu isto tudo. Sim, e eu tenho de dizer que eu, como tu sabes, gosto muito de cinema, Uhum. hã, vejo todo o tipo de filmes, desde sempre, desde que me lembro, e Sim. também não é o meu tipo de filmes favorito, mas eu tenho de dizer que vi no cinema, na altura em que o filme estreou, hã, Obrigado, Mónica. Ganda Mónica. e estava em muito poucas salas, convém dizer, Yeah, yeah. que não foi fácil, aliás, arranjar uma sala e um horário que Não, fosse não. fácil para ver o filme, Uhum. e fartei-me de rir. Eu passei o filme a rir, eu e as pessoas que Maravilha. estavam na sala. Infelizmente estava muito pouca gente Pois? e lá está, esteve em poucas salas e mais ainda fora de Lisboa, não é, no resto do país, e Sim. tenho a certeza que vocês na altura devem ter ficado bastante tristes com isto, não é, depois da recepção que Ficámos. tiveram lá fora. Ficámos, porque o que é que acontece? Nós bateram-nos com a porta na cara a nível de distribuição em todas as distribuidoras portuguesas. Sim, Então, qual foi a opção que nós tomámos? Não vamos morrer na praia e distribuímos o filme através da minha produtora, a Alright. sim, E, portanto, ou seja, através de. Foi uma distribuição independente, no fundo. O que é que acontece? Portanto, nós conseguimos 15 salas de cinema como distribuidor independente foi um. Pá, também já por si só foi um feito. Epá, e nós fizemos muita coisa, arregaçámos as mangas, fomos para a porta dos cinemas promover o filme, montámos lá cartazes, o Joaquim Guerreiro. fala do Joaquim Guerreiro, deixa-me dizer, antes de mais, que Sim, quando eu soube que o Joaquim Guerreiro estava no filme, eu pensei assim: "Este Joaquim Guerreiro, só me lembro dele na altura, que sim, era como Ulisses do Ai os Homens", para quem se lembra exatamente, desse grande programa de televisão, não é? exatamente. E eu tenho que dizer que o Joaquim está um espetáculo no filme. Está mesmo, está mesmo. Eu concordo contigo em absoluto. Personagem super impactante. Olha, concordo em Tenho absoluto que dar, contigo. os parabéns a toda a gente, ao Fernando Al, a ti, ao Joaquim e a toda a gente, porque o personagem dele é incrível. É mesmo, é mesmo. E ele, inclusivamente, faz duas personagens. Faz a personagem de Exterminador e Darth Vader do Sim, nosso filme. sim, Um, e ele, o Joaquim, não só faz uma faz personagens incríveis e está muito bem no filme, como depois, na altura da estreia do filme e da preparação das pessoas para o filme, ele sim. andou connosco a correr o país, a vestir
uma das personagens e a andar connosco a fazer o teasing à porta das salas de cinema, a preparar as pessoas e a consciencializar as pessoas para o que aí vinha da nossa Sim. parte. Claro, eu acho que isso é muito curioso, porque isso só demonstra o esforço que vocês fizeram e que muitas pessoas não quiseram apostar em vocês, mas vocês esforçaram-se na mesma e não desistiram. Isso é muito importante dizer. Não, não desistimos, foi sempre a abrir. Nós fazíamos a festa, os foguetes, apanhávamos as canas, fazíamos tudo. Depois filmávamos o Joaquim a interagir com as pessoas, o Fernando e mais uma carrada de pessoas que nós arranjávamos iam distribuir flyers do filme para que as pessoas ficassem a conhecer o filme, e depois filmávamos e editávamos e fazíamos pequenos vídeos de 1 minuto destas ações de marketing. Pá, nós fizemos 30 por uma linha para ter, pronto, para que o filme ficasse conhecido e que as pessoas soubessem que o filme ia estrear. Pedimos a certas figuras públicas para promoverem o filme o que elas fizeram, tipo o João Paulo Sousa, o António Raminhos, a Carolina Torres e por aí fora. Sim, Tentámos fazer conteúdos virais para as redes sociais porque o budget não era muito, tínhamos um claro. budget super limitado para Claro, promover o tinham filme. essa questão também, não é? Mas fizeram o melhor que podiam com aquilo que tinham e fizeram mais do Exatamente, que aquilo que podiam ter feito. exatamente. Pronto, mas pronto, foi essa. Tivemos muita dificuldade pronto, tivemos estas Sim, dificuldades todas, apesar de tudo, tentámos, fizemos os possíveis. Trouxemos cá o Lloyd Kaufman, andámos com o Lloyd Kaufman para cima e para baixo, e sim, e de facto, quando as salas de cinema estavam vazias ou semi-vazias, obviamente ficávamos tristes depois de tanto esforço, não é? claro. Mas pronto, Há aqui, 2 histórias que eu gostava muito de referir quando se fala, nesta questão de como Portugal recebeu o Mutant Blast e o sim. que é que o cinema português esteve disposto ou não esteve disposto a fazer pelo Mutant Blast. Porque eu fui usar as minhas connections, não é, puxar os meus cordelinhos Sim. e soube que, houve aqui 2 histórias muito curiosas e uma delas é que soube que uma pessoa responsável pela distribuição de cinema em Portugal foi convidada para um visionamento especial de imprensa do filme e adormeceu, não viu o filme. Safa, espera aí, que equipa escondida tu tens de jornalistas, pá, como é que tu soubeste isso? Isso quase ninguém sabe. Isto é o One Woman Show, Uau, uau, não há uma equipa, uau. Mas sim, mas mas tive, sim. é verdade. E como é que uma coisa destas acontece? Opa, pois, não te sei explicar, até porque o filme não é propriamente um filme calmo, não é Manuel de Todo, Oliveira. Isto não é todo, Manuel de Oliveira com planos parados, isto é um filme que está sempre a bombar. Mas a verdade é exato. que sim, foi isso que aconteceu. Pronto, foi lá uma pessoa de uma distribuidora, entrou, passado 5 minutos estava a dormir, pá, não sei, devia estar cansado ou qualquer coisa. E Mostra entretanto, o nível de interesse que há, não é, em descobrir coisas novas e em ver coisas alternativas àquilo que já se faz cá, não é? sim, 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 pronto, o Fernando inclusivamente é que me chamou a atenção, disse, olha lá, já viste? Está a dormir. E eu, não está Eu nada a dormir. imagino, Impossível, não acredito. ninguém lhe foi lá dar um toquezinho no ombro, assim, tipo: "Desculpa Epá, lá". não, estávamos todos concertados. Nós ficámos, epá, como é que é possível, meu? Isto não está a acontecer. Mas sim, E no aconteceu. final conseguiram dizer alguma coisa? Deram uma resposta? No final, Sim, pronto, assim que as luzes acenderam, a pessoa já nem sequer estava na sala, nem conseguimos conversar com ela, saiu nada. mais cedo também. Desapareceu. Uau, uau, muito bem. Foi. Vamos deixar aqui uma salva de palmas para essa pessoa. E eu quero também aqui Jesus. mencionar uma outra história que acho que é muito interessante, que tem a ver com um crítico de cinema, que também foi convidado para ver o filme e que durante a sessão fartou-se de se divertir, gostou do Sim, filme, mas sim. quando chegou à altura de deixar no papel a sua opinião e de fazer a sua review, não foi capaz de assumir que tinha gostado do filme. Portanto, existe esse nível de preconceito em Portugal. Pá, sim, O que é que sim, tu me sim. podes dizer sobre isso? Eu acho isso incrível. Sabes, pois, eu nem sei bem como. Eu acho que isto cai um bocado naquela tradição do cinema português, ou seja, se o conteúdo for um conteúdo completamente fora da caixa, que não se está habituado a ver, e se não, nem sequer se sabe as influências, ou nem sequer se conhece que as influências do filme fazem parte de um culto que vem de outros países e Sim, de uma história de cinema tem um que, contexto.
não é? que tem um contexto. Pronto, chega-se ali à espera, se calhar, de se ver outra coisa, vê-se aquilo, e apesar de ter-se divertido, não é capaz de assumir, porque se eu assumir que gostei disto, a minha credibilidade como analisador de obras da sétima arte fica posta em causa pelos meus pares ou qualquer coisa. Pronto, isso é uma pena, é uma pena que Sim, aconteça. acaba por ser uma história triste no fundo, mais do que Sim, qualquer outra coisa. sim, Ah, mas pronto, sim. vamos deixar essas coisas, são 2 curiosidades que eu não podia deixar passar. O filme continua então disponível no RTP Play para ser visionado até ao verão, não é? Sim, Portanto, até a ao qualquer verão. altura, qualquer pessoa de forma gratuita pode ver o Mutant Blast no RTP Play e a Exatamente. RTP1 também passou o filme recentemente. Passou, Tenho que passou. dizer que num horário quase pornográfico, mas passou, não é? Isso é que é Sim, importante. Sim, 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 quase às 3 da manhã. Mas pronto, sim. quem tinha box e sabia que tinha passado, olha, podia ter visto. Exatamente. E vocês tiveram boas reações a isso, ao facto da Opa, RTP ter não, isso mostrado o aí as filme? reações foram todas fantásticas. Não tivemos reações negativas. A malta, quem viu, adorou. E ainda bem. E o filme está bem encaminhado, portanto, está a sair um DVD com extras muito giros, Sim. que quem ficou fã do filme vai com certeza gostar de ver. E mais, o filme estreia também durante este mês em Nova Iorque, não é? Confirmas? É verdade, sim senhor. Eu por acaso não tenho lembrança da data, mas vai estrear este mês em Nova Iorque. Que as pessoas vão conseguir ir através do site do filme, já agora deixo ficar aqui a referência, que é o mutantblast.com, e Sim podem senhor. ter todas as informações sobre todas estas coisas que nós estamos aqui a dizer, que não sejam aquelas que mais ninguém sabe sem ser eu, não é? Portanto, tudo Exato. o que é público está lá. Exatamente. Portanto, e vocês estão então na expectativa desta estreia em Nova Iorque, não é? Quer dizer, quem é que tem um filme a estrear em Nova Iorque? Sim, e não é só isso, sabes? O filme estreou em 2019 e é interessante porque não está só a estrear em Nova Iorque, já tivemos informação de que há mais países ou distribuidoras de países que estão interessadas em distribuir o filme, nomeadamente na Suécia, e, se não me engano, no México. Portanto, estou Sim. a ver assim alguns países que estão com Uhum. interesse em apostar no filme. Em 2021, portanto, o filme estreou em 2019. É porreiro porque quer dizer que o filme continua a respirar, continua com vida. Exatamente, 2 anos depois e ainda há países interessados em comercializar o filme, não é? E estrear em Nova Iorque. Nós tivemos azar com o início do Covid, porque o filme também tinha estreado em Los Angeles, em Hollywood mesmo, há um ano. Faz agora um ano. Aliás, fez em março Sim, um ano, que o filme estreou lá num cinema, uhum, e portanto foi pena. Não, sim. apanhou mesmo aquela semana em que a bomba do Covid estalou aqui no mundo ocidental. Exatamente. Entretanto, os cinemas vão reabrir lá também, portanto, o filme vai Yeah. estrear, portanto, nesta altura, através da Troma, não é? Que trata Sim, dessa parte também lá. sim, sim, E sim. eu queria agora falar aqui também um pouco da banda sonora, porque vocês tiveram colaboração com um compositor inglês, Sim, o sim. Anthony Maiovi, é assim que se diz Exatamente. o nome do É, senhor, é, é. e esta banda sonora foi feita de propósito para o Mutant Blast, certo? Foi feita de propósito para o Mutant Blast, exatamente. Nós basicamente o que fizemos foi. Nós inicialmente queríamos apostar num compositor que é o Matos, que fez a banda sonora de um filme chamado Turbo Kid. Também é um Sim, filme de culto, que estreou para aí há uns 4 ou 5 anos. E nós adorámos a banda sonora do Matos, mas ele não estava disponível e havia esta informação do Anthony Maiovi e gostámos bastante do trabalho que ele já tinha feito para uma outra longa-metragem. E contactámos o Anthony Maiovi e foi uma colaboração e uma surpresa fantástica a banda sonora que ele criou para o filme. Foi mesmo overwhelming também. e é uma coisa Encaixou no que filme fica, perfeitamente. exatamente. Sim, também é verdade. Para quem não viu o filme ainda, pode-se deixar esta referência, que apesar do tipo de filme que é, a banda sonora encaixa de uma forma que marca, não é? E que mais Sim. tarde te vais lembrar de partes do filme à conta da banda sonora também. Sim, Ah, e a banda sonora teve influências, lá está mais uma vez, que foram influências semelhantes e similares numa corrente muito parecida com as nossas referências para fazermos o filme. Ou seja, as referências que o António Maiovi foi buscar
foram das bandas sonoras criadas pelo John Carpenter, ou as bandas sonoras criadas pelo Claudio Simonetti, que é o compositor de grande parte dos filmes do Dario Argento, dos anos 80 também. Ou seja, todo o trabalho foi feito quase em apreciação e como cartas de amor a estes criadores dos anos 80. Isso é muito importante para vocês também, não é? É super importante, porque são coisas mesmo que adoramos, são conteúdos que nós adoramos e que continuamos a adorar, sempre que eu vejo. Ainda hoje estive para ir ver mais uma vez o Halloween do Carpenter, porque a partir daí tudo o que veio a seguir não conseguiu bem chegar ao mesmo nível. Sim, Percebes? há coisas que são difíceis depois de atingir, não é? Yeah, yeah. E olha, a banda sonora do Mutant Blast, pode ser adquirida, foi lançada pela Lakeshore, mas Sim. reparamos que o nome do filme, Mutant Blast, não está propriamente associado a esta banda sonora lançada pela Hum, Lakeshore. O que é que aconteceu? Pois, infelizmente, o que é que aconteceu? A Lakeshore, que é uma editora super conhecida, que editou já a banda sonora do Stranger Things e por aí fora, ficou super interessada na banda sonora do Mutant Blast e contactou o Anthony Maiovi. O Anthony Maiovi, que tinha ficado com os direitos para a banda sonora do filme, Sim, queria obviamente comercializar através da Lakeshore, que é altamente prestigiante para ele. Mas o nome Mutant Blast, os direitos para o nome pertencem à Troma. E houve ali um desacordo financeiro entre a Lakeshore e a Troma, e então o que é que acontece? Eles decidiram avançar com a comercialização da banda sonora, mas sem o nome Mutant Blast, o que é uma pena. Também foi mais sim, uma daquelas situações que a própria banda sonora podiam ajudar a promover o filme. exato. Mas, neste caso, não foi possível, então ele comercializou a banda sonora sem qualquer tipo de referência ao Mutant Blast, e mesmo nós que queríamos festejar o facto de a banda sonora do Mutant Blast, que foi criada por mim, pelo Fernando e pelo Anthony Maiovi, com as indicações do Fernando ao Anthony Maiovi e por aí fora, não podermos associarmos-nos à banda sonora, porque a Lakeshore não queria nenhum processo da Troma, e houve ali questões. Houve ali Sim, questões. foi pena. No entanto, Yeah. aí está a banda sonora, não é? Uma Sim, grande banda sonora disponível sim. também, além de tudo o resto que nós já mencionamos. Yeah. E Pedro, depois desta experiência como ator no Mutant Blast, tu continuas a trabalhar como produtor de conteúdos audiovisuais, como Uhum. guionista, Sim, e continuas também aqui a trabalhar noutros projetos na área do cinema. E sim, sei que tens aí na calha já um novo projeto com o Fernando Alves. sim, Podes sim. contar alguma coisa já sobre isso? Posso dizer que, para além de já termos algumas ideias para uma sequela do Mutant Blast, mas que só Uau, isso podemos são boas fazer, notícias, boas notícias. sim, sim, mas só podemos fazer isto, desta vez temos que, porque as ideias que saem do Fernando não têm qualquer tipo de limitação, Isso é bom, e não é? é Só pode ser excelente, bom. é excelente, é excelente. Até mesmo o próprio Mutant Blast, quando eu li o guião, pela primeira vez eu virei para o Fernando e disse: "Mano, tu és maluco, meu, mas onde é que está dinheiro para a gente fazer isto tudo?" E o Fernando disse: "Não, a gente consegue, a gente consegue." Mas pronto, E agora conseguiram. conseguimos, é verdade. Agora, o que é que acontece? As ideias ainda são maiores, são mais ambiciosas. Epá, e nós gostávamos que desta vez houvesse um bocadinho mais de dinheiro. Portanto, enquanto não acontece, temos mais dinheiro, vamos meter isto em pausa, ou seja, vamos meter ideias, aprofundar ideias para o Mutant Blast 2, vamos meter em pausa e vamos apostar aqui noutros projetos que nós também já temos desenvolvidos e escritos, Sim. nomeadamente uma longa-metragem tipo John Wick, da ação, ao cinema Uau! português. Também é uma cena que nós nunca fazemos, porque a nossa ideia é mesmo apostarmos em conteúdos que sejam diferentes, que se façam lá fora, e que eu Uhum. tenho a certeza que se fizermos cá em Portugal
vão ficar tão bons ou melhores do que lá fora, não tenho dúvidas nenhumas. Vais querer fazer o papel do Keanu ou o que é que estás a pensar? Eu adorava. Eu adorava, até te digo, pá, até treinava durante meio ano, todos os dias, para chegar àquele nível. Uau, ok. Eu Portanto, esse adorava. é o plano, um filme de ação e mais? E mais, e temos ideias para curtas, que também queremos meter em Uhum, prática. Qual é que é a questão? A questão é que, pronto, este tipo de conteúdos, para que consigam um lugarzinho ao sol, para que consigam ser financiados, que se aposte neste tipo de conteúdos, é um bocado difícil porque nós não temos tradição em apostar neste tipo de conteúdos. uhum. E então, pronto, procuramos, estamos aí a bater às portas, a tentar ver como é que conseguimos dinheiro para financiar estes projetos, mas não vamos parar, não vamos parar. Nós mais cedo ou mais tarde vamos conseguir pô-los cá fora, vamos conseguir realizá-los, produzi-los, e se Deus quiser ter uma carreira parecida à do Mutant Blast lá fora, e cá, se Deus quiser ter uma carreira um bocadinho melhor. Vamos esperar que os responsáveis pela distribuição deixem de adormecer nos visionamentos. Vamos esperar também que os críticos assumam que gostaram de um filme quando gostam realmente de um filme. Vamos Certíssimo, esperar que se aposte mais nos filmes e se lhes dê mais salas para exibição, que é importante, no país todo, certíssimo, não é? certíssimo. Yeah, 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 E yeah. que as pessoas abram um bocadinho os seus horizontes e deem espaço a coisas novas, porque nós gostamos muito do cinema que nós temos, não é? Sim, sim. Cinema português, damos-lhe valor, mas também queremos ver outras coisas. É importante haver este espaço. Sim, porque lá fora o que se faz e aquilo que gera mais interesse, pronto, para além de agora na altura dos Oscars, que são aí sim os dramalhões sociais e por aí fora, e os dramas existenciais, e sim senhor, também geram dinheiro, mas se olharmos lá para fora, o que gera realmente dinheiro e o que tem sucesso comercial são filmes de género, filmes de ação, filmes de terror, filmes de comédia. Em Portugal não há tanto essa tradição, e gostávamos muito que começasse a haver essa tradição. Queremos ser um bocadinho disruptivos nessa questão, E acho que percebes? vocês estão a contribuir de grande forma para isso. E Sim, mais ainda neste panorama que nós estamos a viver de pandemia, em que todos nós estivemos confinados durante muito tempo, sim, haver um conteúdo com esta, entre aspas, leveza, mas também com esta boa disposição, não é? sim. Conseguirmos ter aquele bocado em que não estamos a pensar em mais nada e estamos a ver uma história que é completamente louca, mas é completamente divertida, é muito importante, não é? Tem que se dar valor também a essa questão. Olha, concordo em absoluto contigo, mas deixa-me dizer, fazer só aqui uma referência, que foi, Sim. quando estávamos na Coreia do Sul, eles como vivem muito aquele pânico nuclear com a Coreia do Norte, Uhum. Sim. eles aprofundaram nas críticas que eles fizeram ao nosso filme, aprofundaram de tal maneira a questão das bombas nucleares que nós, Sim. nós utilizamos no filme como uma parte narrativa do filme. Sim. Eles aprofundaram aquilo de uma maneira e depois associaram à parte humanitária do filme. Sim. Então foi incrível como o nosso filme pronto, que nós queríamos que acima de tudo fosse um entretenimento Entretenimento, exatamente. não tão denso, eles conseguiram dar ali tipo dimensões ao filme e tornar o filme com uma mensagem tão profunda que para nós também foi uma surpresa agradável, estás a perceber? Mas lá está, porque isso demonstra uma abertura um bocadinho diferente daquela que nós temos aqui em Portugal, não é? Sim, E que sim, realmente há espaço para isso tudo e há várias leituras que se podem fazer do filme e essa, como falávamos há pouco, é uma delas. sem Portanto, dúvida, é realmente importante. Portanto, sem olha, dúvida. vou deixar aqui um agradecimento em meu nome, de forma pública e em Sim, nome de senhor. muita gente que concorda comigo. Portanto, ao Fernando Al, a ti e a toda a equipa, o elenco e tudo mais, toda a gente contribuiu, pá, porque realmente o filme vale a pena de ver, mesmo que não se goste Obrigado, desse género de filmes, é importante dizer. É entretenimento puro, como falávamos há pouco, obrigado. e está disponível no RTP Play, vou dizer outra vez, quem quiser, até ao verão pelo menos. Sim. E agora com o DVD aproveitam para ver coisas extra, não é, que vocês prepararam. Não sei se queres dizer Sim. alguma das coisas ou se não queres estragar a surpresa Não, dos não, extras. não, não. É com prazer mesmo o próprio lançamento do DVD é através da minha produtora, portanto é mais uma aposta nossa, minha e do Fernando, Sim, que é meu parceiro nisto.
E nós também apostamos porque nós sabemos que as pessoas que compraram o DVD é porque são fãs do filme. E se são Exato. fãs do filme, merecem algum tipo de doce, de bombom, de carinho, pelo amor que nos estão a dar. Então, nós também fizemos um comentário áudio, fizemos um blooper reel, fizemos comparações de storyboard de guião, com o comentário do Fernando. Ou seja, nós apostámos também um bocado nos extras. Só não apostámos no Blu-ray porque, pá, de facto, o Blu-ray é preciso um investimento um bocadinho maior, mais dispendioso, e nesta fase do campeonato nós queríamos já começar a dar bombons à malta que esteve Claro. sempre connosco e que nos apoiou desde o início. Claro, mas quem sabe no futuro, não é? Portanto, ficam Sim, os parabéns pela originalidade e pela ousadia, obrigado. não é? No meio de tudo isto, é sempre bom Obrigado. saber que há pessoas que querem fazer diferente e espero que no futuro consigam concretizar esses projetos de que falavas, não é? Sim, Curtas sim, ou longas, pá, venham sim. mais filmes, ficamos à espera. Opa, esperando, sim, obrigado. Obrigado, Pedro, Mónica. E muito obrigado também pelo convite. obrigada eu pela tua disponibilidade e vejam o Mutant Blast. Sim, isso. Muitas vezes com as crianças é muito children friendly. O nosso score é muito children Sim, friendly. o gore é children friendly, sim. É. Ok, vamos ver processados depois disto tudo, Pedro. Sim. Olha, muito obrigada uma vez mais, Obrigado, cumprimentos Mónica. a toda a equipa e até qualquer dia. Até qualquer dia. Obrigado. Antes mesmo do final do Boca Trapos de hoje, gostava de relembrar uma sugestão que vos dei há umas semanas. O Teatro de Sombras João Pêssego enfrenta o Korononi. Inspirada no conto tradicional japonês Momotaro, Beniko Tanaka, artista japonesa residente em Portugal, criou este espetáculo de teatro de sombras e música tradicional japonesa. Nesta peça, Beniko Tanaka colabora com o grupo Tomoro, um duo de flautas shinobue e de tambor tradicional japonês, e o objetivo é dar a conhecer os antigos contos do Japão às crianças portuguesas. O Teatro de Sombras João Pêssego enfrenta o Korononi é dedicado a todas as vítimas do coronavírus e está disponível até ao final do mês de maio, através do site da BOL, com um acesso que custa 3€. Esta semana é tudo, obrigada pela vossa companhia, até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!